Hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawa aona ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabhardhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadzirira upenyu hwedu tinonga tichidzirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento ge meyo kuna kana kudarikapo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano na imwe musoro kundohamba basi neprograma hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yeda yashatisisa madzangu, ngatisiye kunza kekubatana nyara. Rimweni dambudziko apa ratisikadi kuzwa ngere kupasana mabezho, akuchina mabezho kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai azvichaiti kuti muende anhu akawanda, kunodikana numero yakati. Nemwo hama mafiri kwazwisisai kuti nguwa ino yatiri haizi kunaka. Mushatwara bundu rokuti angana hazi kuuya parufu pangu. Handizvopi zvingadaro. Musakanganwe zvekupfeka mashkara aya, uye mashkara aya mukaapfeka, pfekai mashkara mufukidza pese apa. Musapfeke mashkara basi makateredza, ngekuti tinoziya kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema. Inhenda inohamba nemhepo. Amweni rekuti amuditi maakusubiri, amusubiri. Uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu. Uye kupfeka kunonga kwechiita mashkara, munodikana kuti munatse kuiti kwirindindi, ngaisanatse kuti kwiri. Ndo masoko andada kuti ndisiye, ngekuti aripo anopfeka mashkara, imweni iri kumucheto, imweni muromo uri panza, umweni mhino yakafukidzika. Mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti. Saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanonera ngezveutongo. Muitos homens e mulheres com boa posição e salário têm, além da esposa, mais 2 ou 3 mulheres, às vezes bem mais novas do que eles. Os jovens acreditam que são mais homens quando têm a namorada, a pita de sacar a cena, a coroa que banca. São pleias. Diz-se também que as moças, essas, para além do namorado, têm vários ministérios que ajudam nas diferentes despesas. Enfim, vamos lá ver como isso funciona. Este é o diretor Sitoy, casado com a dona Amélia. Ele é uma pessoa muito ocupada. São reuniões para aqui, reuniões para lá. Para a Kátia e para a Nath, o diretor Sitoy é um ministério, o das finanças. Mas não chega, a vida está difícil, porque a universidade está muito cara. A Nath, que namora com o Nuno, precisa de um ministério da educação, o senhor Nhanwaka, que é casado. Já a Kátia tem um swing com o Django, que também namora a Lina. O Django é um player, faz manutenção à dona Débora, coroa que é o seu ATM e que é esposa do Sr. Smith, dono de um lodge, que põe pressão na Bia, que trabalha na caixa do restaurante e que também solicita os préstimos da Terezinha. Mas paremos um pouco. Se todos estes relacionamentos implicam relações sexuais, isso significa que todos têm relações sexuais uns com os outros. Imaginem se o Django tiver o HIV. Então, pode ter passado para a Lina, para a Kátia e para a Débora. Portanto, todos correm o risco de serem infectados com o vírus, já que fazem parte da mesma rede de relações sexuais. E você, pertence a alguma rede? Pare e pense. Andar fora é maninga arriscado. Com apoio da USAID e Fundo Global. Olá,
Olá, vivas todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Saiba Mais. É momento este de você ficar bem ligadinho à sua televisão, porque é aquele programa mais animado, mais divertido e que sempre debate temas muito interessantes. E hoje não será diferente, porque tenho um convidado, sinceramente, que vai inspirar muita gente e assim também é só ficar ligado. Vilma está a falar do quê? Mas é isso mesmo, vai inspirar muito a sua vida. Ex-estudante ou estudante finalista que terminou a sua faculdade, não sabe o que fazer. Estamos a questão da pandemia da Covid-19, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas entraram neste ano com muita expectativa de poder fazer algo, ou seja, de estar no empregado, mas assim não conseguiu, o ano já está a findar, já estamos no mês de setembro, mas algumas pessoas ainda não conseguiram trabalhar. Creio eu que o meu convidado poderá trazer essa chave que você perdeu, essa esperança, essa fé, essa determinação de poder lutar para alcançar o seu grande objetivo. Momento este de você ligar para sua amiga, para seu amigo, para sua mãe, para seu vizinho, dizer que aquele programa mais divertido da televisão comunitária de Chimoio já começou, assim que é. Muito boa tarde para si, completa mais anos de vida hoje, feliz aniversário e que esta data repita-se por muito e muito e muito longos anos mesmo. Tenha tudo de bom para si. E para si que está incomodado, rápido as melhoras, não se esqueça de dirigir-se a uma unidade sanitária para ter os cuidados hospitalares, pois os enfermeiros médicos estão sempre prontos para poder lhe atender. Nada mesmo de automedicação. Falando em torno da saúde, é momento este nós refletirmos um bocado, levar a peito a questão de a mensagem do Presidente da República, estamos a falar do próprio decreto presidencial, que temos que seguir mesmo. Também estamos a falar a questão do cumprimento do Ministério da Saúde, que temos que colocar a máscara, temos que lavar as mãos sempre, haver esse distanciamento. Temos sempre que pensar no positivo, porque bons momentos virão. Porque algumas pessoas poderão tão ansioso de poder casar, poder ter aquela festa de aniversário mais divertida, mas infelizmente, por causa dessa situação da pandemia da Covid-19, o cenário já é outro. Temos sempre que pensar não só em diversão, mas pensar na sua saúde, na saúde daquelas pessoas que nós mais amamos. Hoje irei trabalhar com o meu colega fofinho, Wilson. Boa tarde, Wilson. Ele está bem. Já ensinou a dizer que está bem. E do outro lado está o meu colega Manuel José. Eu sempre digo que Manuel José é aquele que sempre vai dar algumas ideias assim. Hoje estou muito animada, porque quando o assunto é falar da juventude, eu sempre estou lá mesmo, porque eu gosto mesmo de trazer temas que envolvem a juventude. Para além da juventude, se de certa forma tens alguma ideia de uma sugestão de um tema que gostaria que a gente pudesse debater aqui, é só visitar a nossa página do Facebook, é só escrever a televisão comunitária de Chimoio, e com certeza nós iremos trazer pessoas ideais para poder debater esse tema sugerido por si. Se perdeu algum tema, ou seja, alguma edição do programa Saiba Mais, ou algum outro programa que é exibido aqui na televisão comunitária de Chimoio, é só entrar é só ir no YouTube, poderá assistir muitos outros programas que aqui na televisão de Chimoio faz e com muito gosto. Hoje eu não quero falar muito, mas eu, de certa forma, que o meu convidado fala e fala mesmo. Só espero que vocês estejam preparados para poder estar e acompanhar este programa. Vou desde já saudar o meu convidado de hoje. Muito boa tarde e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Vilma. Muito obrigado à televisão comunitária de Chimoio pelo convite que me foi formulado. Se calhar para vir aqui debruçar um pouco assuntos ligados à juventude. Juventude esta que é uma grande maioria da população moçambicana. Juventude que é a força motriz que faz tudo valer se ela estar bem conectada. Também saudar os seus telespectadores que estão ligados diariamente a esta televisão, que é uma televisão que vem surpreendendo a cada dia e que tem trazido artigos de interesse para a juventude e para a comunidade. Estão de parabéns pelo programa.
Nós que agradecemos mesmo ter aceito o nosso convite. Pela primeira vez, mas sempre tem dito que o programa Saiba Mais é um programa que sempre está aberto e é um programa, ou seja, é a Casa do Povo. Para além da Assembleia da República, aqui também é a Casa do Povo, porque nós debatemos temas que, de certa forma, é de grande impacto, que de certa forma poderá mudar a vida das pessoas que estão do outro lado a acompanhar este programa. Hoje mesmo, como já fiz menção, iremos falar sobre iniciativas juvenis e com certeza ao meu lado não podia ser diferente. Estamos aqui com o gestor de agroincubadora. Mas agroincubadora, o que é isso? Ele é um empresário, vai contar sobre um empresário moçambicano, é da cidade da província de Manica. Claro, claro. Ah, que bom. Nós ficamos felizes assim porque conseguimos perceber que jovens da província de Manica estão mesmo a engajar, são jovens determinados. Vou começar desta forma mesmo. Que avaliação faz ao nível olhando ao nível da província de Manica, estamos a falar das iniciativas juvenis? Muito obrigado mais uma vez. Deixa-me primeiro saudar de forma especial a juventude. Esta aqui é a nossa incidência para hoje e falar daquilo que são as iniciativas juvenis em termos de avaliação. A juventude está-se a reinventar, está-se a redobrar. A juventude está a sair da zona de conforto, embora com um pouco de falta de flexibilidade, mas estão a sair. Comparando a juventude de ontem e a juventude de hoje, não vai ser a mesma coisa, claro que estão a sair, sobretudo na questão do empreendedorismo, ok? Olhando para aquilo que é a situação de empreendedorismo, há muitos jovens hoje que estão a abraçar o empreendedorismo de forma estratégica, nas linhas especiais, nas cadeias de valor, e olhando para aquelas atividades que vão gerando rendimento, que vão gerando seu autoemprego. Falando concretamente daquilo que é o processo de incubação, ou agroincubadora, na qual eu sou gestor, a agroincubadora é uma organização, é uma entidade que visa dotar os jovens de competências, não é? Para desenvolvimento das mesmas competências, mas na área da agropecuária. Digo eu que a agroincubadora é uma plataforma criada que é para ajudar o jovem que está na área de agropecuária, estou a falar graduados, recém-graduados, jovens empreendedores, a começar o seu negócio, mas na área de agropecuária, ok? Neste serviço que a gente vem fazendo, vem trazendo uma nova dinâmica, vem fazendo ressurgir uma nova elite de jovens através desse programa, através desse processo paradigmático que já ganhou, que já tornou uma referência, que já ganhou seu corpo. Digo ganhar o corpo por quê? Porque numa vertente, numa visão estratégica, nós já estamos a colher os frutos deste processo. Numa primeira fase foi lançada a incubadora como uma associação que visava capacitar o jovem na matéria de componente de produção. A posterior foi assinado um memorando com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia, para transferir tecnologias geradas pelo CITT, para que esses jovens se apropriem, não é? Dotando-os depois para o seu desenvolvimento. Neste processo de incubação foram elencadas ou foram escolhidas algumas cadeiras ou algumas áreas de competências, não é? Estamos a falar a produção propriamente dita de culturas como hortícolas e cereais, oleaginosas também. Depois também foi alencada a componente de gestão, foi também alencada a componente de planos de negócio, foi alencada a componente da literacia financeira, foi alencada a componente de produção de adubos orgânicos a partir de vermes, que o Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia tem lá uma unidade de compostagem, em que são lá colocados alguns elementos que fazem parte do processo de decomposição, para que estes, a posterior, produzam ou saiam um adubo que volta ao campo, tanto que a produção, ao nível da unidade de produção de incubação, é feito sem adubos inorgânicos, só são orgânicos
Esta é uma componente importante quando falamos de nutrição. Então, este processo já está a sortir seus primeiros efeitos, olhando para aquilo que são os números exatos, já foram graduados ou foram graduados no passado, outubro do ano passado, no lançamento da campanha agrícola. Os primeiros 30 jovens que foram incubados no ano 2020, foram nestes, fizeram parte 18 mulheres e 12 homens. São jovens que ficaram envolvidos nisso. O nosso primeiro perfil de incubação, neste caso, para a seleção desses jovens, primeiro tem que ser empreendedor na área agrícola, tem que ser o recém-graduado, tem que ser uma pessoa que tenha paixão no processo da agricultura. Também tem que possuir uma idade dos seus 18 a 35 anos. Este é um perfil que nós desenhamos para o processo de incubação. No processo de incubação, temos a pré-incubação, que é o processo da seleção, das candidaturas. Temos a incubação propriamente dito, que são as aulas práticas e teóricas que acontecem no campo e nas salas de aula. Também temos um período de pós-incubação. O período de pós-incubação é aquele período que vão desenvolvendo as competências, porque depois do ciclo de 4 meses, que é o processo de incubação propriamente dito, o jovem vai sendo graduado e passa para uma outra fase, que é uma fase pós-incubação, ok? É uma fase de incubação, mas chamamos de fase pós-incubação, que o jovem é submetido ou vai a uma cooperativa que foi criado para desenvolver estas competências que ele adquiriu no processo de incubação. Esta cooperativa nós chamamos Youth Green Village. É uma vila agrária, não é? Que é detida por jovens, onde cada jovem tem lá uma parcela para desenvolver aquelas competências que aprendeu no processo de incubação, que é uma parcela de 3 hectares. Neste caso, o jovem, depois do processo de incubação, no ciclo de 4 meses, ele vai receber um kit agrícola, que esse kit vai levar para implementar naquela parcela dos 3 hectares, que é uma cooperativa, praticamente uma vila agrária, onde temos lá os campos de produção, temos aí a componente de irrigação, mas também temos as casas, embora de forma precária, aquela vida do campo, para estimular o gosto pela agricultura, que este processo vai fazer. Mas o período pós-incubação tem a duração de 2 anos, que o jovem está no processo da cooperativa. Depois dos 2 anos, ele tem que abandonar a cooperativa e iniciar seu negócio. Nós achamos que este período é suficiente para o jovem adquirir a competência, desenvolver a componente de gestão financeira, porque nós percebemos que não é só ensinar a produzir, mas também temos que ensinar esse jovem a gerir esta componente de produção, para saber lucro, para saber rendimento, para saber diferenciar as coisas. Porque, olha, muitas das vezes até o problema não é produzir. O problema é gerir a produção. É gerir o dinheiro que você vai... Desde muitas pessoas já produziam, mas é essa necessidade de as pessoas, para além de produzir, saber como poderá gerenciar o que produz, se quer vender, como é que deve fazer. Porque se podemos olhar... No campo, temos muitos camponeses que já produzem, mas o que acontece, chega a um certo momento, vende até de tudo, e quando chega a um certo momento, até nem o que comer já tem. Mas se com esta incubadora, creio que, para além desses formandos poderem trabalhar por si mesmos, poderá também ajudar as pessoas geradores. Esse também é o objetivo da incubadora, que as comunidades ao redor também tenham esse domínio da produção e da gestão do produto em si. Só ainda para responder esta questão que é me colocada de forma afirmativa, não é? Sim. A incubação não é só para o jovem. Eu dizia numa das minhas entrevistas que os jovens não saem só jovens incubados como jovens elites na componente de produção. Quer dizer, estamos a criar uma nova geração no processo de produção, que são jovens, que têm a componente de gestão, que sabem comercializar, que sabem calcular os custos de produção e sabem dizer depois disso o que resta. Significa, no processo de comercialização, ele já sabe calcular o preço crítico. Ok? Porque há uma questão que nós vamos vendo que os jovens
produz, não sabe calcular o custo de produção, ele vende muita produção, mas depois ele não sabe o que é que ficou lá, o que é que foi o custo de produção, como é que ele depois vai reinvestir no processo. Então, esta elite já está a nascer através do processo de incubação. Agora, uma outra componente neste processo, que se atrela a isso, é a situação que o jovem vai ter sobre a literacia financeira e seguros. Esta componente de literacia financeira e seguros o jovem deve, na altura que cresce, que se torna um verdadeiro empreendedor, cria sua própria empresa, tenha conhecimento das suas obrigações fiscais, ok? Saiba pagar os impostos sobre a atividade que ele está a fazer. A componente seguro, nesta formação, aparece a trazer uma noção que é preciso fazer uma atividade de empreendedorismo na agricultura, olhando para a questão de seguros. Ok, estas componentes, veja só que são tantas outras componentes que vão se atrelar, entre outras palestras sobre nutrição. Isto vai trazer nesta sociedade uma juventude, que é uma juventude nova, influenciadora. Saem da incubação, vão influenciar a comunidade. Não só na componente de produção, mas dessas outras componentes que foram aqui faladas. E não só. Temos lá algumas palestras sobre casamentos prematuros, sobre criminalidade. Nós vivemos numa zona fronteiriça, um dos problemas tem sido a criminalidade, o movimento migratório, as pessoas fazem crimes, saem, e depois os crimes vão afugentando aquilo que são os grandes investidores, as grandes empresas. Então essa componente, e estamos numa altura em que o próprio jovem reclama a falta de emprego, incide sobre nós a problemática de desemprego. Então, esta questão deve ser vista com muita atenção. Às vezes até pode não ser a questão de falta de emprego, mas porque não temos investidores, há muita taxa de criminalidade, há muita vandalização de cabos elétricos, energia elétrica, porque o empresário quer encontrar uma zona onde tem via de acesso, onde tem a questão da corrente elétrica. Se nós vandalizamos, se é a própria juventude a vandalizar, então o empresário não tem como instalar uma empresa. E o não instalar uma empresa lá já significa que não vamos ter empregos. Então, a componente de incubação não só vê a questão de conhecimento e desenvolvimento das competências, mas também vem criar empregos para a juventude. Estamos a olhar na materialização dos 3 milhões de empregos, que é também o objetivo do governo, que é um objetivo macro neste quinquênio, que estamos a falar na materialização do plano quinquenal. Olha só para ver, nós temos 30 jovens que foram graduados e cada jovem foi ocupar 3 hectares. E esse jovem, estimamos mais ou menos que possa trabalhar com 3 jovens na população ao redor. Então, estamos a dizer, é um jovem mais 3. Ficam 4. Nesses 4, estes são empregos fixos que ele vai ter na sua unidade de 3 hectares. Mas também temos a situação dos sazonais no tempo de pico, que ele vai recrutando. Significa a situação da incubação, esta plataforma, o processo de incubação, vai criando vários empregos ao redor, vai dinamizar o processo de comercialização e o desenvolvimento socioeconômico da população. Ok? Isso vai fazer com que nós tenhamos, daqui a um pouco, um país a dizer outra coisa em relação ao desenvolvimento e o envolvimento da juventude nesta componente de desenvolvimento. O doutor Lido falou, posso chamar de Lido mesmo? Fica à vontade. E Lido disse que falou um aspecto muito importante, estamos a falar da questão de emprego. Podemos perceber que há muitos jovens formados, não só a questão de agronegócio, mas em outras vertentes. Mas queria saber a questão da própria incubadora, se tem uma certa ligação com uma instituição de ensino, caso um estudante termine, se tem a possibilidade de ter estagiários no local, ou simplesmente é que a pessoa, o estudante ou alguém que tenha meramente um conhecimento sobre agricultura e gostaria de fazer parte. Será que é uma individualidade ou pode ser no sentido de uma instituição como tal? Como é que tem sido esta seleção? Muito bem. Como eu disse aqui, que uma das formas faz parte do nosso perfil de incubação, os recém-graduados nas áreas da agropecuária e agricultura, faz também parte os recém-graduados, graduados. Nesta componente, nós trabalhamos com instituições de ensino, neste caso, através de uma ligação que nós temos com o Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia,
essa instituição trabalha com entidades ou com escolas, institutos, nesta matéria. Então, é através deles que chegam até nós algumas instituições, mas está-se a fazer um trabalho agora de assinatura de algumas matérias, aliás, assinatura de alguns memorandos por parte de instituições, não é? De ensino. Estamos a avançar agora com o memorando para o Instituto Armando Emílio Guebuza, é um dos nossos futuros passos que vamos fazer com o Instituto de Armando Emílio Guebuza, mas também estamos a olhar estrategicamente criar uma relação com o ISPM. Tem lá os cursos muito interessantes, que são tão interessantes para o processo de incubação, tendo em conta que é uma agroincubação. É uma questão muito importante que já não expliquei a princípio. Chama-se a incubação. É um processo de acarinhamento, é um processo de cuidado, até se tornar a coisa já numa fase que já dá para sair, já dá para andar, ok? Mas quando falamos de agroincubação, estamos a dizer praticamente só nós estamos ligados na área agrícola, ok? É uma linha que nós achamos que devemos fazer valer, tendo em conta aquilo que é a potencialidade do nosso distrito, não só de Moçambique em geral, porque a agricultura é a base da economia. E se é a base da economia, então temos que fazer valer, temos que trazer elementos que vão sendo copulados e que agreguem valor nesse processo de produção. Por isso, este processo da agroincubação incide sobre isso. Então, uma outra questão sobre as instituições de ensino, nós estamos abertos agora para receber, não só, agora, por exemplo, tivemos uma ligação com um instituto que está em Amatanda, que trouxe os seus estudantes. Olha, uma das alegrias que nós tivemos, recentemente recebemos alguns kits e alguns estudantes candidataram aos kits. E vão se beneficiar, foram elegíveis através de um fundo que nós temos, né, dos parceiros, foram elegíveis. Não é assim tão grande coisa, mas dá para começar 1 hectare. Isso é importante, isso está a trazer, isso vai motivar a juventude a fazer mais coisas, a desenvolver mais competências neste setor. Agora, outra questão importante que eu posso falar, se calhar já ias me perguntar, eu não sei, mas é uma questão dos jovens engenheiros que saem da escola, técnicos, fizeram um instituto agrário. É preciso não se desviar. É preciso olhar aquele curso de forma específica e trazer naquele curso o devido valor do curso. Olha, o nosso país vive dependendo da agricultura. Isto é extremamente importante citar. Por quê? Porque o jovem não pode sair da instituição, de uma faculdade, do instituto, porque já tem um diploma e começa a procurar emprego com esse diploma. Eu acho que a forma mais correta nestas graduações era preciso também ser acompanhado com algumas palestras de alguns empreendedores de sucesso. Tirar essa mentalidade de procurar emprego, mas fazer emprego a partir da agricultura, não é? E isso passa necessariamente de um processo de incubação. Olha, eu posso ser de uma escola, de uma faculdade, fiz uma engenharia, mas se eu não tiver outras componentes que se atrelam a isso, estou a dizer, da componente de gestão, de forma prática. Então, se calhar o sucesso vai ser muito pouco, se formos a medir. Mas, se estes serem acompanhados, serem acarinhados, serem dado terra, serem dado em forma de espécie um kit, este jovem, com o devido acompanhamento, temos instituições do governo que já fazem, que têm esse papel de fazer acompanhamento, que são os serviços de Estado de Atividades Econômicas ao nível do distrito, não é? A Direção Provincial da Agricultura tem um exército de extensionistas que está disposto para isso. Então, este acompanhamento vai trazer, algum momento, um resultado, se haver uma congregação de esforço. Temos o Centro de Investigação, temos a agroincubadora, temos outras entidades que estão aí para dar seu suporte. Então, tudo isso vai trazer esta nova elite de jovens que nós precisamos. Quer dizer, no final, atingimos o indicador numa congregação de esforço. Bom, algo que fomos arrolando a questão da incubadora, que vamos nos esquecendo a localização da incubadora e quantos jovens pode caber nesse de albergar. Albergar. Exatamente, neste local. Exato.
Muito obrigado. A incubadora modelo, o sistema piloto, o projeto piloto, foi lançado em Barua e é lá onde começou a incubadora. Neste momento ganha a sua estrutura e tornou-se uma referência. Felizmente, numa iniciativa de jovens que está-se a tornar uma realidade, ou tornou-se uma realidade com a graduação dos primeiros 30 jovens. Foi num ato de lançamento da campanha agrícola, graduou os jovens a ministra de Terra, Ambiente, Vete Maibás, e na presença de Sua Excelência Governadora da província de Manica. Mas agora recentemente recebemos kit que era para entregar aos jovens, ou que se entregou aos jovens, na presença de Sua Excelência Secretário de Estado em Manica, Dr. Edson da Graça Macuaco, e que esse definiu este modelo como paradigmático e ele incentivou a expandir. Olha, o projeto na visão do secretário de Estado tem que estar em cada distrito um centro de incubação. Significa isto que é um modelo que está a valer a pena. Então, esta posição do governo é extremamente importante. Só esta posição é extremamente para a juventude, para incentivar a juventude a trabalhar, para incentivar a juventude a desenvolver aquilo que é o seu pensamento em relação àquilo que é o seu problema, que é a incidência do desemprego. Nós, jovens, fazemos parte da solução dos nossos problemas. Então, é nesta senda que, em Barro, foi criado um modelo de incubação que começa a acarinhar jovens e faz novos jovens na componente de produção agrícola. Abraçar a agricultura como fonte de atraente de renda. Essa tem sido a nossa voz, a agricultura na mão da juventude. Rodrigo não respondeu uma pergunta em torno de capacidade, a questão dos jovens, e gostaria de saber, como bem fez menção, que começou antes como uma associação e que tivesse a possibilidade de transmitir o conhecimento às pessoas que estavam lá como associados, mas a posterior passou a ser uma agroincubadora. Como é que passa da associação para incubadora? Nesse sentido, e quantos jovens têm a capacidade de poder estar e fazer este curso? Muito obrigado. A agroincubadora, neste momento, o primeiro ano teve 30 jovens, como eu disse, dos quais 18 mulheres e 12 homens. Agora avançou para 50 jovens por ciclo de incubação. Neste caso, por ano, nós temos 3 ciclos. Então, o que é que eu posso dizer em relação ao número? Nós temos capacidade de albergar 150 jovens por ano, em 4 ciclos de produção ou de incubação. Sendo mais concreto, em relação à sua transformação de associação para incubação, olha, nós saímos do movimento associativo de mais de 12 anos. Então, cada momento foi um momento de aprendizado e desenhar novas estratégias para apoiar essa juventude. Então, nós fomos criando parcerias com outras instituições que nós achamos que são importantes. Olha, uma das coisas, fomos ver que havia lá um centro de investigação e transferência de tecnologia que tem esse papel de transferir tecnologia, mas que esta componente não era muito funcional no próprio centro. E nós fomos juntar o útil e agradável, criamos essa parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Por acaso, na visita do Ministro de Ciência e Tecnologia, a agroincubadora ficou muito satisfeito. Quando nós contamos isso, viu que esse é um processo de desenvolvimento. É uma criatividade que a juventude foi abraçando para que haja incubação. Ok? Então, foi assim que chegamos ao processo, a uma organização chamada agroincubadora, olhando para aquilo que é o potencial local, ok? Olhando para aquilo que é o problema da juventude localmente, olhando também algumas oportunidades em termos de financiamento e das coisas que lá existem. Então, juntando isso, formamos uma agroincubadora, uma plataforma que é para ajudar a juventude a desenvolver, dotar e desenvolver as competências no setor agrário.
Poderá surgir uma pergunta olhando para esta situação, esse processo como tal, podemos perceber que o jovem tem a capacidade de poder fazer alguma coisa, mas ainda tem aquele espírito de negatividade, de que eu não vou conseguir, eu não posso, eu falo de ir para uma universidade, estar com o seu certificado do lado para o outro. O que deve estar a falhar ou a faltar para que o jovem tenha esse espírito empreendedor? Essa pergunta, doutor Elidio irá responder já no segundo bloco do nosso programa e também irá contar a sua experiência de vida, como é que chegou a este sucesso, a ser um jovem da província de Manica que acaba abraçando outros jovens para entrar neste processo de agronegócio. Nós vamos conferir um curtíssimo intervalo, não saia dali e até já. Eu sou Gibson Mucense, músico da província de Manica, residente na cidade de Chimoio. Meus irmãos, estamos num momento que o país está afetado com a pandemia do coronavírus. Antes de fazer qualquer coisa, então lavemos as mãos com sabão ou com cinza. Sempre que você sair de casa, pega na sua máscara, coloca a máscara, daí pronto, já podemos fazer qualquer atividade que for. Este momento que o mundo está a passar é um momento que todos temos que estar unidos e procurarmos forma de sair nesta situação. Não pode se apertar mão, saudação pode ser à distância, 1,5 metro a 2 metros. Isso é para que esteja você bem protegido. Quando não tem nada a fazer na cidade, fica em casa. Neste momento desta pandemia, eu estou a fazer a música em casa, tocando a minha guitarra. É um momento, de facto, de cada um ser responsável por si e fazer a questão de fazer o máximo possível de se prevenir para que esta doença não venha a matar desta maneira como está a matar esses dias que está a acontecer neste momento. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas.
Lance desportivo, não perca. Esperamos por si. Pois aí estamos de volta depois de termos conferido um curtíssimo intervalo, que mesmo no intervalo, Elídio fala. Mas é muito bom quando a gente fala de coisas muito importantes, quando a gente fala da juventude. Antes mesmo do nosso intervalo, deixei alguma pergunta para o Elídio aqui, era em torno de que forma o que deve estar a faltar ou a falhar para que os jovens tenham esse espírito de empreendedor, para que pare de lamentar, para que não fique debaixo da sombra, estar a lamentar porque não existe emprego, porque o que fez. Então, doutor, estou habituada com o doutor, mas assim, ele irá falar um pouco, irá também aproveitar, contar o seu historial, como é que chegou a estar nesse nível, ou estar no lugar do sucesso. Você não vou falar de fama como tal, mas ser um jovem empreendedor e natural da província de Manica. Muito obrigado. Mais uma vez, agora que voltamos, acho que recarregamos um pouco as energias, é certo. Eu tenho falado não só para os jovens que junto trabalham comigo, mas nas minhas palestras onde eu vou. Graças a Deus eu participo em muitas palestras para falar da história de sucesso em relação ao processo de superação de barreiras versus dificuldades por aí. A minha experiência como empreendedor praticamente vai cingir-se em como eu chego até aqui. Eu costumo dizer nestas palestras como uma coisa importante é que certificado é como um cheque, ok? Em que o cheque está escrito que para levantar o dinheiro só pode ser no dia 20 de dezembro para comemorar com ela a festa do dia 25. Costumo dizer assim. Porque a gente sai da faculdade, sai do instituto com um diploma. Mas aquele diploma de verdade não nos garante emprego. Mas ele é uma condição para a gente ter um emprego ou um sucesso. Neste caso, o conhecimento científico, ele vai valer naquilo que é o processo de desenvolvimento, naquilo que é o processo de aplicação de certas matérias. Mas, na verdade, em relação àquilo que é a minha experiência como pessoa, não só bastou estudar e ir à escola. Primeiro, desde pequeno, eu tive uma orientação vocacional. A orientação, eu cresci numa família, como dizem, humilde. Humilde, nós íamos ao campo, íamos a Machamba, independentemente daquilo que foi a influência do nosso pai. Na altura, meu pai era professor e diretor de uma escola e tinha toda aquela condição de dizer que não posso ir porque meu pai é aquilo. Mas, de verdade, a minha mãe sempre nos levou a este lado do campo. E fomos aprendendo, mas para além daquilo que a minha mãe me ensinou, a família, teve que haver um esforço da minha parte, que é olhar a vida e dizer assim, que olha, eu quero ser fazedor de empregos, não sei se me permite dizer isso, não uma pessoa que vai à procura de emprego. Logo depois da minha formação, eu pensei, primeiramente, durante a minha formação, criar uma associação dentro da escola. Ok? Que era uma associação de jovens, aproveito dizer que foram jornalistas da escola, né? Na altura e tal, corremos, quase toda a minha família. Eu tive meu irmão mais velho, trabalhou também numa rádio e tal, depois teve um jornal chamado Jornal Massoco, numa das escolas e tal. Então isso criou este movimento, esse gosto pelo voluntariado e associativismo dentro daquilo que é o processo de escola. Mas logo depois, mais tarde, fomos criar uma associação de jovens produtores. Os jovens produtores o que faziam? Faziam uma horta em cada casa, ok? Tínhamos aquela situação de lanche de escola, eu já me esqueço o nome que davam,
que cada dia nós tínhamos que levar, é receita escolar, qualquer coisa, receita da escola, uma coisa parecida, em que nós criávamos uma dinâmica em que cada estudante tinha que trazer algo que produz na horta de casa. Oh, que bom. Ok? Se calhar também poderia existir também essa iniciativa. Essa iniciativa nas escolas. Sim. Então, aquilo foi, eu fui presidente, fui líder daquele movimento. Tanto que, na altura, era Africare Cop, se a memória não me falha, chegou na escola, viu essa iniciativa, entregou-nos semente de hortícolas. E nós começávamos a distribuir e tal. Veio uma professora na altura, Alice, ela aderiu à iniciativa, vinha de Zimbábue, ela tinha essa componente da agricultura, foi a pessoa que mais incentivou. Para além do horta, nós fizemos, na altura havia machambas escolares. Fizemos uma machamba escolar, em que aquela machamba passamos a produzir em áreas grandes e nas mesmas áreas vender aquele produto para algumas coisas que... Festa da escola, nós tínhamos centésima lição, não sei o que por aí. Então aquilo já sustentava em cada turma essas atividades. Não só tínhamos jogo entre turmas, aquelas coisas. Esse processo da agricultura já sustentava essas pequenas atividades para comprar equipamento. Depois criamos um BBEC, por aí. Então esta situação foi dentro de mim, nascendo desde pequeno. Mas... Não obstante, há vários outros processos que foram acoplados, que é o processo de formação, também tive muitas oportunidades, não deixo de dizer isso, tive muitas oportunidades, tive uma oportunidade que eu esteve no Brasil, em Lavras, uma cidade que está no estado de Minas Gerais, também fui aprender muito sobre o processo de incubação. Tive uma oportunidade dentro do país, em Xangalane, na instalação do agroacampamento piloto em Xangalane. Esteve em Kigali, em várias outras formações que foram promovidas. Para te dizer, também sou membro da Aro Moçambique, uma associação muito antiga em Moçambique, Aro Juvenil, depois já passou para Aro Moçambique. Trabalhei com essa associação na componente agrícola. Então, isso foi motivando, não perdi o foco, fui olhando principalmente para essa área da agricultura, com diversas capacitações que eu fui ter. Então, fui criando movimentos. Em 2000, eu criei uma associação, que é uma associação de jovens na agricultura. Ok? Tivemos uma porção de 5 hectares. Na altura, trabalhava uma associação que fomos bater a porta, uma associação que tinha a ver com nutrição. Só trabalhava esqueço-me o nome, trabalhava na área de nutrição. Foram ver a área e nós começamos a trabalhar com a associação. Começou a associação a ganhar corpo. Esta associação era uma parte de jovens da Aro Moçambique, Aro Juvenil. Então trabalhamos na área de produção, fomos ganhando, tivemos um estatuto publicado no Boletim da República. Olha, essa questão do associativismo não é fácil, porque ninguém acredita. Ninguém acredita, olhando também para... Ok, nosso país tem muita oportunidade para jovens, mas nem todas as oportunidades são bem divulgadas e chegam aos potenciais jovens. Na altura já começava o FAIS, embora com dinheiro reduzido, mas já existia. Nós já fomos muitas das vezes bater porta e não tivemos acesso. Isto não serviu como retrocesso para nós. Aliás, cada barreira, isso serviu para mim como um combustível para lutar, porque eu sei que são as barreiras que fazem os grandes homens. Eu tive muita educação, muita motivação, sobretudo, prefiro dizer motivação, isso, para superar as barreiras. Então, fomos trabalhando, batemos várias portas, estamos a dizer, houve aquela questão dos 7 milhões ao nível do distrito, fomos batendo porta e, felizmente, num dos anos nós fomos financiados por aquele fundo. É daí que começa a história. A minha história começa quando fomos financiados um valor de 50 mil meticais, na altura. Então, nós instituímos a associação, criamos uma sede, não é? Começamos a produzir, olhando para a situação da mecanização, e eu lido como presidente, como aquele, depois saímos, fomos criar um nome que era 100% jovens,
não só na área de produção, mas também entramos naquele componente que é palestras, que é ajudar a juventude a pensar positivamente. Então, anos depois, fomos criar esta situação que é a agroincubadora, que hoje é uma referência e que já estamos aqui num nível em que podemos dizer que vale a pena ser jovem, vale a pena olhar o associativismo como um ponto de partida, mas não perder o foco. Essa é que é a coisa principal, porque se eu perdesse o foco, se eu olhasse muito para questões de benefícios pessoais, então uma das coisas também é amor pelo associativismo, é amor pela coisa que a gente faz, é amor pela visão que a gente tem e não perder o foco. Claro que vai levar seu tempo, não foi fácil também chegar até aqui, nós tivemos que lutar. Olha, só para teres uma ideia, para iniciar a agroincubadora nós tivemos que desencadear certas relações, à procura de certas parcerias. Tivemos que estabelecer memorandos com a Agência de Desenvolvimento e Empreendedorismo, uma instituição que está no Maputo, mas está representado localmente. Tivemos que estabelecer memorandos com o Instituto de Promoção de Pequenas e Médias Empresas, IPM, que nos ajuda muito bem, até hoje é um parceiro estratégico dentro do processo de incubação. Tivemos que estabelecer também a relação com a Agência de Vale de Zambeze. Então, este processo é um processo em que o jovem tem que mostrar o foco, a resiliência e, sobretudo, firmeza naquilo que precisa. Okay? Ninguém nos dava dinheiro, o dinheiro não vinha de nenhum lugar, até tirávamos daquilo que é o nosso bolso, para lutar, para fazer valer a nossa ideia. É preciso que haja esta força, tirar recursos até de onde não tem, para fazer valer a sua ideia. Hoje, a ideia está aí. E eu só quero falar aqui uma questão que tivemos, que foi tão bom combustível para nós continuar, foi a visita de parceiros de cooperação e desenvolvimento que a gente fez ao nível de Baro. Olha, foi respondida positivamente, tivemos quase maior parte dos dirigentes do país, estou a falar de todos os ministérios, estiveram em Baro. Com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente mostrou, um dos palestrantes foi o Dr. Mohamed Valá, que é o diretor-geral do Instituto de Cereais de Moçambique, que incentivou a juventude, que mostrou que ele, afinal de contas, aquilo lhe comoveu. E muita coisa ele está a fazer nesse processo para que a juventude continue a produzir. E o governo, ok, é uma questão também que nós reclamamos, não temos emprego, pronto, mas o governo dá ajuda àquele que está aí a trabalhar. Hoje nós temos ajudas do governo, porque o governo está a ver o que a gente está a fazer. Olha, somos uma referência, digo por quê? Porque, olha, nós sempre recebemos visitas, recebemos outros jovens que vêm à procura de nós. Agora estamos a receber a JAP, a Associação Portuguesa, não sei o quê. Estão lá para criar troca de experiência. Daqui a um pouco, alguns jovens que foram no processo de incubação estarão em Portugal a trabalhar nesta componente. Produção por hidroponia é uma das matérias que estará lá envolvida. Se calhar são muitas matérias que não posso, mas eu só posso fazer uma referência. Então, esta experiência que a gente vai buscando pelo empenho, pela garra, vai fazer aquilo que somos hoje e que pode fazer outros jovens que ainda não fizeram aquilo que eles desejam ser, não é? É importante, sim, olhar para aquilo que é associativismo, mas também temos que olhar para aquilo que é autossustentabilidade. Uma das coisas muito fundamentais que eu tenho vindo a colocar na juventude é evitar a mão estendida. Que toda hora estamos a pedir. Os parceiros hoje já não querem ver isso. Já fizeram isso ao longo do tempo. Querem ver mais coisas palpáveis. Práticas, coisas que depois eu posso te dar hoje dinheiro, ok, o que vais fazer? Depois, como é que vais viver depois de eu deixar de dar dinheiro? Então é uma questão. É a sustentabilidade. Exato. É o foco que nós temos que ter agora, fazer coisas autossustentáveis para criar uma autossustentabilidade. Okay? A juventude não pode ficar a pedir toda hora. Estamos a pedir. Eu acho que isso não é bom para a juventude. Agora eu tenho sentado com muita juventude e nas minhas, eu acho que já me viste em algum sítio, sempre foi meu foco falar da sustentabilidade. Temos que criar agora ideias. Olha, província de Manica, no geral, em particular, os distritos da província de Manica são potenciais. Eu estava recentemente a trabalhar em Tambara, que as pessoas dizem que é longe, mas lá tem um rio, o quarto maior rio da África, que é o rio Zambeze, está lá.
Esse já é um grande potencial, já é um recurso muito grande, que já temos lá a terra. Nós podemos produzir arroz em Tambara. Nós podemos lá, tem cabrito. Podemos fazer a caprinocultura de forma a fornecer o mercado na subcadeia de carnes vermelhas. Tem esta condição, o pasto lá é doce, é uma das coisas que fui ver, o pasto é doce e é favorável para o crescimento de caprino, sem muitas dificuldades. Então, são essas questões que nós devemos ver, as oportunidades existentes, o potencial da zona e saber conjugar. Não porque em Chimoio faz-se comércio, você quer fazer comércio em Tambara, mas tens que ver em que contexto esse comércio está. Mas também tenho que falar de forma prática incentivos por parte da juventude. Olhando para essa situação, vou lançar a última pergunta para o Dr. Lídio. Olhando para as oportunidades que o governo está a fazer em torno da iniciativa juvenis. Que avaliação faz quanto a isso? Será que os jovens têm conhecimento sobre os projetos que o governo financia? Eu gostaria de falar isto como empreendedor, de forma direta. Eu acho que acesso à informação tem sido muita dificuldade para a juventude. Eu não sei o que tem que se fazer para criar canais, não é? O contexto midiático, o universo midiático que abrange a juventude, não é? Olha, estamos a falar de jovens com iniciativas e que não são elegíveis para créditos bancários. A banca não aceita porque o jovem não tem nada, não tem garantias por aí. Então nós temos que criar uma linha de crédito de startups para iniciantes, ok? Então, há sim algumas oportunidades, eu falo agora de sustento, é uma oportunidade que os jovens podem se beneficiar. Mas há uma certa burocracia para que essa juventude tenha acesso a esta oportunidade. Então, o que eu acho que deve-se fazer, na minha opinião, é que os órgãos que tutelam a juventude devem intervir. Sabermos, agora temos o programa Sustenta. Quanto é que vai para a juventude? E onde? Quantos para bairro, quantos aqueles distritos elegíveis, quantos jovens são jovens, estou a dizer jovens com iniciativas, não jovens que representam Madala, não Madalas que representam jovens. Desculpe, gosto disso, gosto de falar porque é uma realidade, só assim nós podemos desenvolver o nosso país. Eu reparei com muita tristeza o ano passado, no meu distrito de Barra. Eu gosto muito de falar do distrito porque é lá onde as coisas acontecem, é lá onde eu saí. Jovem como jovem que faz alguma coisa, eu não vi nenhum jovem a ser beneficiado com o programa Sustenta. E as candidaturas, felizmente, que tivemos depois explicação, mas a juventude tem que se beneficiar, são oportunidades que devem atingir. Nós temos que ter unidades de produção detidas por jovens, que claramente são jovens que estão a fazer, são jovens, para estimular essa iniciativa empreendedora, impulsionar o desenvolvimento local, onde a juventude é o ator principal. Agora, há essa dificuldade de divulgação de informação, há dificuldade também em algumas políticas para o acesso a financiamento de jovens. Nós sabemos agora, uma das coisas que eu gostaria de falar aqui e levantar de forma viva, é a questão do Meu Kit, Meu Emprego. Nós temos lá vários kits, mas nunca vi o kit agrícola. Se nós conseguimos dar um kit de carpintaria, ok, é uma ideia. Mas olha lá, nós estamos a dizer que a agricultura é a base do desenvolvimento, é a base da economia. E temos terra, temos água. O que é que está a faltar para nós darmos kit aos jovens? Kit agrícola, onde aparece semente, adubos, motobomba, por aí, para colocar o jovem. E isso deve ser acompanhado com o processo de aquisição de terra, doados para jovens. Eu tenho visto agora, há pouco vi o doate para o Promac. No meu distrito, nenhum jovem ficou beneficiado. Então, e nós temos que olhar também, não é? Porque não é só incentivar a juventude, mas também temos que incentivar essa juventude a trabalhar e a dar alguns incentivos, de forma que esse jovem se encaixe naquele que é o processo de desenvolvimento. Não só atingimos o indicador, que são 3 milhões de empregos. Essa é a nossa maior felicidade, sem criticar, sem dizer que a juventude não pode estar na zona de conforto. Vamos sair para trabalhar. Ok, não é preciso esquecer o certificado, mas o certificado tem que servir como um elemento para desenvolver o país, não para
andar nas pastas, já não para... Porque esse é um conhecimento. Eu acho que certificado para mim, o diploma é um conhecimento que a pessoa tem. Então tem que aplicar. Se não aplica, não tem como, querido. Ok, significa que o jovem deve saber fazer. A princípio, a base de tudo, deve saber fazer e sair deste cenário de conforto. Significa que não só deve reclamar, mas sim deve correr atrás para alcançar aquilo que são os seus reais objetivos. Com a sua história de vida, podemos perceber que deve haver essa insistência, persistência para alcançar aquilo que são os reais objetivos. Para si, amigo telespectador, esperamos que tenha com essa experiência que o Elida acabou contando aqui, que é lá de Barue, mas conseguiu mexer o clima, que significa que os dirigentes conseguiram chegar em Barue, conseguiram perceber que a partir do associativismo que começou por ele, conseguiu perceber que assim mesmo que os jovens devem tirar outros jovens para essa zona de conforto, criar jovens para que eles mesmos possam criar mecanismos de poder ultrapassar este cenário. Saber fazer deve ser a base de tudo. Muito obrigada, Elido, por ter aceito o nosso convite. Nosso tempo mesmo, sinceramente, bem que gostaríamos de estar aqui para poder conversar sobre a questão de iniciativas juvenis, porque não acaba aqui, mas há muita coisa que deve se fazer, não só por parte dos jovens, mas também por parte do governo, que devem criar esse mecanismo que os jovens devem dotar algumas formas de poder trabalhar. Para si, amigo telespectador, muito obrigada por estar do outro lado a acompanhar este programa belíssimo. Eu, Vilma Nazaré, me despeço com a promessa de cá estar numa próxima oportunidade. Fique bem, tenha um ótimo dia. Abraço, que tenha Deus em primeiro lugar. Tchau, tchau. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si.